Bom dia. Vamos tirar uma dúvida geral. Por que a adição de fração é tão difícil, principalmente quando os denominadores são diferentes? Tudo bem. Vamos ver o que acontece na adição de fração em forma de desenho. Tranquilo? Segue comigo aqui, ó. Adição de fração com denominadores diferentes. Olha as frações que foram citadas então nesse exercício, ó. 1/4 mais 2/16. Como que eu vou fazer para somar esses caras? O segredo da fração é que você pegou um objeto inteiro ou algo, um desenho inteiro, e você dividiu em partes iguais. Toda fração tem o numerador, que é a parte de cima, e tem o denominador, que é a parte de baixo, certo? Ah, professora. Ai, Joyce, eu sempre me confundo. O que é o numerador e o que é o denominador? Então tá fácil. Quando você olha para cima, você vê as nuvens no numerador. Nuvens, numerador, tá? E quando você entra embaixo de uma mesa, você está debaixo da mesa. Então, debaixo, denominador. Fácil agora de entender? Qual dos dois que divide a parte que você tem em pedacinhos iguais? É o denominador. Lembra? De divisão, tá? Então, o denominador, ele divide em partes iguais. Tranquilo até aqui? Então, a fração, ela tem esse princípio aí, esse início de tudo. O início das dores. Então, 1/4 mais 2/16. Eu peguei como se fossem duas folhas de papel. Você poderia pensar em chocolates, você poderia pensar em serviços que você deve desenvolver, tá bom? E aqui, ó, a primeira fração citou o denominador 4. Então, a primeira folha eu vou dividir em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Percebam que são 4 partes iguais. Eu não peguei um pedacinho e depois o resto eu dividi em outras 3 partes. Não, são 4 partes iguais, tá? A fração do 2/16, eu peguei o mesmo tamanho de folha, ou o mesmo pedaço de chocolate e dividi em quantas partes? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tranquilo. A primeira fração diz que eu peguei uma parte de 4. Então, você vem aqui, pinta uma parte. Tranquilo? Sossego? E a outra fala que eu peguei 2 partes dessas de 16 que eu tinha cortado. Você pode pensar em chocolate, tá? Você pode pensar em pizza, você pode pensar no que você quiser. Aí ele fala assim, soma essas partes. Você vai somar a parte pintada. Mas como que você vai somar isso? Como que você vai somar um pedaço que é grandão com 2 pedaços que são pequenininhos? Se eles não são o quê? Equivalentes, eles não têm o quê? A mesma consistência, eles não são partes iguais, eles não são itens que podem ser considerados com o mesmo peso. Não tem como. Então você tem que fazer o quê? Você tem que transformar ou esses pedacinhos em tamanhos iguais aos grandões ou o grandão em tamanhos iguais aos pedacinhos. Alguma coisa você vai ter que fazer. Você vai ter que transformar todos eles em pedaços iguais. Esse é o segredo. É fazer com que as suas duas frações tenham o quê? Pedaços divididos em tamanhos iguais. Esse é o segredo. E como que a gente faz isso? De onde vem, então, essa questão de como eu dividir em pedaços iguais? Se eu falar, às vezes, para as crianças, né? Olha, aqui sua mãe pegou as barras de chocolates, tá? Ela dividiu um pedação pro seu irmão e deu pro seu irmão. Ela pegou 2 pedacinhos pequenininhos e deu pra você. As crianças já vão começar a ficar revoltadas, né? Tem criança que é muito amorosa com o irmão e tal, não sei o que, aí não funciona. Aí você fala assim, olha, então sua mãe pegou o mesmo serviço de serviço de casa para você e pro seu irmão. Para você ela deu um pedaço grandão para fazer o serviço de casa, pro seu irmão ela deu 2 pequenininhos. Aí a criança já começa a ficar, né? Até nós adultos, né? Imagina 2 empregados numa mesma empresa. O patrão pega e dá um serviço grandão para você fazer, dá 2 serviços levinhos, né? Então, assim, já começa a ter aquele sentimento de injustiça, que é isso que tem que ter aqui, sentimento de injustiça. Não pode, você tem que somar o quê? Quem tem tamanho igual. Como que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa folha que foi dividida em apenas 4 partes e essa folha que foi dividida em 16 e dividi-las em tamanhos iguais. Como que a gente descobre, então, qual é essa medida de tamanhos iguais? É pelo MMC,
que é o tal do mínimo múltiplo comum. Então você pega os denominadores apenas, o 4 e o 16. Por que eu pego só os denominadores? Porque foram eles que dividiram. Eles são os culpados pelas divisões. São eles que determinam o tamanho de cada pedacinho das figuras. Então agora eles terão que ser o quê? Modificados, tá? E aí você calcula quem? O MMC, ok? O mínimo múltiplo comum. Agora a gente vai começar a entrar na parte o quê? Naquela parte mais algébrica, que é como a gente resolve a adição de fração de forma algébrica com os alunos, tá? Então o MMC entre 4 e 16, você vai escrever 4,16 e vai passar essa barra. Essa barra representa a conta de divisão. E você vai fazer o quê? As divisões pelos números primos, tá? Então aqui, ó, só podem ter o quê? Números primos. Para quem não lembra ou não sabe quem são os números primos, são números que aparecem apenas na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo, tá? Então os números primos começam com o 2. Professora, por que não tem o 0? Porque o 0 aparece em todas as tabuadas como resposta. Quer ver? 0 vezes 0, 0. Então ele aparece como resposta na tabuada do 0. 1 vezes 0, 0. Então ele aparece na tabuada do 1. 2 vezes 0, 0. Então ele aparece como resposta na tabuada do 2. 3 vezes 0, 0. Então ele aparece como resposta na tabuada do 3. Então o 0 ele é o único número que aparece como resposta em todas as tabuadas. Não pode ser primo. Para ser primo tem que aparecer em duas e apenas duas. Na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo, tá? Por que o 1 não é primo? Porque o 1 aparece só na tabuada dele mesmo. 1 vezes 1, 1. Acabou. Ele não aparece como resposta em nenhuma outra tabuada, tá? Por que o 2 ele é o primeiro número primo? Porque 1 vezes 2, 2. Apareceu como resposta na tabuada do 1. 2 vezes 1, 2. Ele apareceu na resposta da tabuada do 2. Ele apareceu na resposta de duas tabuadas e apenas duas. Na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo. Pronto, tá? Quem é o próximo? 3. 1 vezes 3, 3 vezes 1. O 4 não é primo. Ai, porque ele é par. Tudo bem, mas vamos usar o raciocínio da tabuada. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Ele aparece numa terceira tabuada. 2 vezes 2 é 4. Tá? 5. Por que o 6 não é primo? 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6. E 2 vezes 3, 3 vezes 2. Ah, tá. Então, 5 é primo, 7 é primo. Não vou até o fim aqui, tá? Então, por exemplo, vou pegar um número 15. Por que o 15 não é primo? 1 vezes 15, 15 vezes 1, 3 vezes 5, 5 vezes 3. 20. Por que o 20 não é primo? 1 vezes 20, 20 vezes 1, 2 vezes 10, 10 vezes 2, 4 vezes 5, 5 vezes 4. Então, para ser primo, ele tem que aparecer em apenas duas e apenas duas. Não pode aparecer nem mais nem menos tabuadas. Só nessas duas, na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo. Isso é número primo, tá? Então, 4 e 16 dividido por 2, que é o primeiro número primo que dá para dividir qualquer um deles. 4 dividido por 2 dá 2, 16 dividido por 2 dá 8. O 2 e o 8 consegue dividir por 2 de novo. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. O 1, quando chega no 1, você não mexe mais nesse cara, ele vai repetindo 1 até o final. Agora eu vou dividir o 4. 4 dividido por 2 dá 2 e o 2 dividido por 2 dá 1. Quando todos os números aqui embaixo forem 1, encerrou seu MMC. O que você faz agora? Multiplica os números primos que você encontrou, tá? Então fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Significa o quê? Que tanto esse item, essa folha sulfite, esse chocolate, quanto esse chocolate podem ser divididos em 16 pedacinhos iguais. Esse é o segredo. Então, esse MMC é quantos pedacinhos iguais eu vou dividir, ok? Ah, mas sempre vai ser igual ao segundo chocolate? Não. Tem exercício que fica o quê? Diferente. Pode ser que eu pegue até um exercício depois e faça com um caso totalmente diferente desse, tá bom? Então, eu peguei esse cara aqui, ó, e dividi em 16 pedacinhos. E esse cara já estava dividido em 16 pedacinhos. Vamos ver agora os quadradinhos pintados, como que eles ficam? Aqui, continua 2. Eu não alterei, não mudei. Agora esse daqui, ele foi dividido. Vamos verificar quantos quadradinhos pequenininhos agora eu vou pintar? 1, 2, 3, 4. Para dar a mesma imagem que eu tinha antes, eu não pinto mais apenas um quadradinho, eu pinto quantos? 4 quadradinhos. Ah, tá bom, beleza. Agora você pode pensar, eu vou somar o tanto de chocolate que o primeiro filho comeu com o tanto de chocolate que o segundo filho comeu. Vamos contar quantos chocolates o primeiro filho comeu? 1, 2, 3, 4 quadradinhos iguais
dos 16 que ele tinha. Então, 1, 2, 3, 4. E quantos quadradinhos de chocolate o segundo filho comeu dos 16 que ele tinha? 1, 2. Então tá, 1, 2. Quantos quadradinhos de chocolate foram comidos dos 16 que eu tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então foram comidos 16 quadradinhos dos 16 que nós tínhamos. Ah, mas não tinham 32? Não é isso que você tem que pensar. Você não tem que pensar que você soma esses 16 com esses 16. Você quer saber quantos você comeu aqui? 4 de 16. E quantos você comeu aqui? 2 de 16. Então, no total, com os quadradinhos do mesmo tamanho, você tem, então, 6 quadradinhos dos 16. Tá bom? Você não soma os 16, você está querendo dizer assim, você tem que pensar que o 16, que o denominador só serve para te dar o quê? A base da divisão em pedaços iguais. O numerador que vai te indicar quantas partes você pegou. O denominador sempre vai ter que ser o quê? Igual. Ele só te indica em quantos pedacinhos foram picotados, quantos pedacinhos foram divididos, tá? A parte de cima, o numerador te indica o quê? Quanto foi somado daquilo que você tinha, tá bom? Então percebam, quando eu altero o tamanho dos quadradinhos, eu faço o quê? Uma divisão nos quadrados. Eu faço com que ele se modifique, eu transformo ele o quê? Em um MMC dele, em um múltiplo dele. Se eu divido aqui os quadradinhos, ou seja, se eu transformo os quadrados grandes em múltiplos, ou seja, quadradinhos pequenos em formato de múltiplos, a parte colorida automaticamente vai ser o quê? Vai ser alterada, vai ser modificada. Você não pode só alterar a parte da divisão, que é o denominador, e não alterar a parte do numerador. Então você altera o formato da sua divisão, antes era dividido em 4 partes, agora foi dividido em 16 partes.